Então você quer fazer parte desse movimento profético? Você tem que dizer: Santo Deus, coloca alguém no meu caminho. Onde eu estou, eu quero pregar o Evangelho com os meus dons. Eu quero fazer com que pessoas conheçam a tua verdade. Onde eu não estou, eu quero que os recursos que o Senhor colocou na minha mão possam chegar para esses missionários continuarem pregando o Evangelho em lugares que eu não tenho coragem de ir. Quer ver outra história linda? Em um desses países, não havia até 8 anos atrás nenhum cristão. Imagina o que é um país sem nenhum cristão. E um dia um jovem, ele mandou um e-mail para a Rádio Mundial. Ele estava escutando a Rádio Adventista. E ele disse assim: olha, eu estou escutando a rádio e eu quero entregar minha vida a essa verdade. Eu quero ser batizado. Seria o primeiro batismo do país. O problema é, e se não fosse verdade? E se ele fosse alguém querendo apenas descobrir quem é um cristão? Porque nesse país é autorizado matar cristãos. E a igreja tinha que encontrar um pastor para ir lá, ver se era verdade. O problema era, e se não fosse verdade? Eu queria ter só a metade da coragem desse pastor que foi escolhido para ir. E quando ele chegou lá, não era verdade. Não tinha só ele preparado. Ele tinha preparado uma parte da família dele para batizar. Mas nesse país não dá para você ir para um rio, um lugar público, assim, fácil, de fácil acesso, para batizar pessoas. Então, eles construíram essas fotos, são do dia, da semana. O pastor com essa família construiu essas cabanas no meio do deserto, no meio do nada, para que o pastor pudesse passar uma parte da semana estudando a Bíblia com eles e fortalecendo aquilo que eles tinham escutado na rádio. E eles ficaram nessas cabanas, sem água, sem energia, fizeram a primeira santa ceia da história desse país, dormiam nessas camas, e no deserto tem muita areia, mas não tem o quê? Água. E para batizar precisa de quê? Então, eles contrataram 8 camelos, com pessoas ali trazendo água lá do outro lado. Essas pessoas trouxeram, tinha um tanque lá, eles não sabiam para que era, não sabiam se era para banho, se era... Derramaram a água e foram embora, mas não era para qualquer outra coisa. Aquela água era para o batismo. E o pastor teve o privilégio de batizar os primeiros adventistas desse país. E hoje esse jovem, a igreja está pagando, ele está fazendo teologia, e quando ele terminar ele vai voltar para esse país para ser o primeiro pastor adventista do país. Sabe o que é isso? Jesus está às portas. E como eu sei? Porque ele falou que quando o evangelho do reino chegar em cada tribo, língua e nação, então virá o fim. Eu não sei quanto você ama a volta de Jesus. Eu não sei quanto você aguarda que Jesus volte. Eu aguardo com toda a expectativa. Eu já perdi pessoas que eu amo. Eu vejo pessoas que eu amo envelhecendo e ficando doentes. Eu vejo casais que eu amo me ligando, dizendo: pastor, eu estou divorciando. De vez em quando alguém me liga para dizer: pastor, você pode vir para fazer o culto fúnebre de tal pessoa, uma pessoa que eu amo. E só tem uma maneira disso parar de acontecer: é Jesus voltando. E a Bíblia diz que ele não voltou ainda, não é porque ele está atrasado. Não é porque ele nos esqueceu. É que ele está sendo misericordioso. Por mais gloriosa que seja a mensagem que chegou na tua família, ainda existem milhares de famílias em outros lugares do planeta que ainda não conhecem essa verdade. E que nós temos que dizer: Santo Deus, me usa poderosamente. Porque eu quero que o evangelho do reino chegue a pessoas que nunca chegaram. Talvez eu nunca vá para esses lugares, Santo Deus. Mas eu vou para o meu vizinho. Eu vou para o meu amigo da faculdade. E às vezes, meus irmãos, as pessoas não estão recebendo a verdade. Não é porque não querem. É porque nós estamos com o coração fechado para a pregação do evangelho. Eu fui pastor num lugar aqui no Brasil, que tinha uma igreja que eu frequentava, que estava num bairro muito elitizado, com muitos condomínios fechados. Pessoas importantes do país moravam naquele bairro. E a igreja colocou na cabeça que não dava para pregar o evangelho naquele bairro, porque todo mundo mora em condomínio fechado, gente importante, muito rica. Aí alguém disse assim: vamos mandar um e-mail para Novo Tempo, porque lembra que a Novo Tempo está todo o tempo dizendo assim: estude a Bíblia, faça estudo bíblico. Vamos perguntar se por acaso não tem alguém aqui nas ruas ao redor da igreja que está estudando a Bíblia com a Novo Tempo, para a gente fazer um contato. E alguém disse que nada, esse povo aqui tem 500 canais de televisão, nunca vão encontrar Novo Tempo. Mas mandaram um e-mail para Novo Tempo, e a Novo Tempo imediatamente respondeu com mais de 170 nomes de famílias ao redor da igreja, nas ruas ao redor da igreja, que já estavam estudando a Bíblia pela primeira, segunda e até terceira vez. Pegaram esses nomes, colocaram no telão da igreja, e uma irmã nossa,
da nossa igreja, professora da Universidade Federal dessa cidade, ficou emocionada. Perguntaram, irmã, por que está emocionada? Ela falou, esse terceiro nome aí da lista é minha vizinha de porta há vários anos. Uma mulher muito rica, muito importante, e eu sempre achei que ela não queria nada com Deus. Mas aí está dizendo que ela já teve 3 estudos bíblicos com a Novo Tempo. Então não é que ela não quer nada com Deus, sou eu que não quero nada com a missão. Porque aí está dizendo que ela quer alguma coisa com Deus. Então nunca mais vá para o trabalho só para buscar salário. Você está nesse trabalho que você está porque você é um missionário lá, para Deus te usar, para falar do amor dele para pessoas que necessitam conhecê-lo antes que Jesus volte. Ele não está atrasado, ele só está esperando alguém do teu trabalho, que ainda tem chance de misericórdia, de aceitá-lo como seu Salvador. E você é um instrumento de Deus nesse lugar. Nunca mais vá para a universidade só esperando o diploma no final do curso. Vá para a universidade e não olhe para as pessoas da universidade só como ateus, agnósticos e perdidos. Deus tem os seus lá. E você é um instrumento de Deus para encontrar e salvar aqueles de Deus que estão lá. E Deus vai te usar se você pedir.